Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao painel de encerramento do 34º Seminário Internacional da BDTIC. A BDTIC é a Associação Brasileira de Direito da Tecnologia, da Informação e das Comunicações. A nossa associação foi fundada em 1986 e, desde então, a BDTIC tem contribuído na formação jurídica de vários setores do Brasil. A gente participa ativamente em diversos marcos legais, regulatórios, desenvolvimento tecnológico, contribuições, participamos de conselhos. A BDTIC é uma associação sem fins lucrativos, totalmente apartidária, né? E nosso trabalho sempre é ajudar ao desenvolvimento das políticas públicas e também as atividades privadas nas áreas de comunicação e informações. Todas as sessões do nosso 34º seminário estão disponíveis no site seminariobdtic.com.br para aqueles que se inscreveram, e o acesso é gratuito, o seminário este ano não foi cobrado. Eu queria já iniciar agradecendo aqui todos os participantes desse evento, que começou no início de novembro. Todas as segundas-feiras nós tivemos painéis. Agradecer a organização da Teletime, na pessoa de Samuel Possebon. Também agradecer aos associados da BDTIC, os diretores da BDTIC, na pessoa da nossa presidente, a Beatriz França. Esse ano tratamos de vários temas muito relevantes, como sempre. Nós somos o principal encontro de direito das tecnologias da informação do país. O nosso seminário é sempre de característica internacional. Abrimos com a reforma tributária e os efeitos da reforma tributária nos setores da telecomunicação. Também analisamos, junto com o secretário do Ministério das Comunicações, o relatório da OCDE, de relatórios e prognósticos para os setores. Depois trabalhamos com os novos caminhos do mercado de espectro, um mercado bastante interessante. Trouxemos a discussão de uma nova, velha pauta, que é a discussão da infraestrutura de telecomunicações, as infraestruturas passivas de antenas, postes, direito de passagem. E hoje, último dia do evento, nosso evento foi focado bastante no audiovisual. De manhã tivemos a participação muito relevante da Ancine na discussão de um tema bastante premente, que é o acompanhamento dos projetos e prestações de contas das verbas de fomento do audiovisual, uma questão bastante complexa, notadamente depois do envolvimento do Tribunal de Contas da União nesse assunto. E agora, para encerrar, nós temos a honra e o prazer de poder tratar de outro assunto muito importante, que seria conversarmos com os reguladores, Anatel e Ancine, e com o presidente da ABTA, sobre uma agenda positiva e convergente para o futuro da televisão por assinatura, especialmente os desafios que a televisão por assinatura sofre naturalmente, com assimetrias regulatórias, assimetrias tributárias. A Covid foi um momento de aceleração de todo esse dilema digital versus a tecnologia das telecomunicações. Nós temos a honra aqui de participar hoje desse painel, o Abrão Balbini Silva, que é superintendente de competição e conselheiro substituto da Anatel, que vai falar pela Anatel. Temos também o Tiago Mafra dos Santos, que é o secretário executivo da Ancine, que falará sobre a Ancine. E o Oscar Simões, presidente da ABTA, que dispensa apresentações, representa o mercado de televisão por assinatura no Brasil, uma pessoa bastante ponderada e uma pessoa que tem um conhecimento histórico do mercado e que vai ter muito a contribuir. Quem faz a mediação desse painel sou eu, Marcos Bitelli, que sou advogado e também diretor da BDTIC, juntamente com a Gabriela Rocha, também advogada, nossa colega e diretora da BDTIC. Muito obrigado a todos, e eu gostaria de já começar essa apresentação pedindo para o Tiago Mafra, da Ancine, que fizesse as suas considerações sobre o tema, e para que a gente pudesse já dar início a esse seminário. Temos aqui previsto 1h30 de duração, vamos tentar ficar nesse tempo. Se estourar um pouquinho, a gente dá um jeito, mas é importante a gente manter nesse tempo. Os reguladores têm meia hora cada um, se quiserem, para falar, depois a ABTA, e em seguida a gente passa para as perguntas. Dizer também para quem estiver participando que tem um espaço de perguntas na parte inferior da tela. Se vocês quiserem ir colocando perguntas, eu e a Gabriela, depois das apresentações, a gente vai também representar os participantes, passando as perguntas para os painelistas.
Muito obrigado pela presença dos painelistas, Tiago, Abrão, Oscar, Gabriela. Vamos, então, dar início aqui ao nosso painel. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. Inicialmente, eu faço uma saudação à presença do conselheiro Abraão, do presidente da BTA, Oscar Simões, dos moderadores, né, o Marcos Vitelli, da Gabriela Rocha. Agradeço em nome da Ancine esse convite, né, para o chamado o mais tradicional encontro de direito das comunicações, né. Faço também uma menção à Teletime, né, o pessoal aí da Tela Viva, os organizadores do evento, né, na pessoa do Samuel, esse importante meio de comunicação, né, que seja a Anatel, Ancine, ou atuantes no mercado, sempre ali atualizam dia a dia para ver se tem alguma novidade ou a existência de alguma nova notícia desses dois segmentos. Eu optei em nem fazer uma apresentação, porque é um tema que ele, apesar de ser constante o debruçar, né, da gente, dentro da agência reguladora, sobre a necessidade de uma eventual revisitação ou nova regulamentação do próprio SEAC, a gente está num momento que ele é desafiador. Só esse tema, né, de convergência, de futuro da TV paga, ele por si só já é desafiador, né? Ainda mais considerando o atual cenário, não só o atual, mas o que vai resultar desses meses de distanciamento social. A gente já está enxergando em conversa e aquela coisa, né? A sensação nossa em casa, né? Essa coisa de acelerar a fruição do audiovisual em qualquer tela, especialmente na forma de catálogo. A existência, que é uma referência interessante, esse modelo, podia dizer, de negócio novo, que se dá para a exploração híbrida, né, de catálogo e oferta do canal linear pelo mesmo ofertante. Esses modelos de negócio que estão fora desse ambiente regulatório do SEAC e que tem a vantagem, ele encontra realmente, contrário ao modelo tradicional da TV paga, ele tem aquelas duas vantagens, né? Uma que é a fruição em qualquer tela, em qualquer momento, que é o exigido pelas novas gerações. E você contém aquela linearidade da programação que acostumou os pais e os avós dessa nova geração, né? Aquele uso da TV como quase que um aquário na sala de estar, né? Um som ambiente. Então, as pessoas conversam com a TV ligada. Esse modelo híbrido parece ser uma coisa interessante para os ofertantes de TV paga. Uma conclusão que a gente também, na atual gestão da Ancine, a gente vem debatendo, que já é uma conclusão, que setores dinâmicos da economia não devem ter essa regulamentação ex ante, sem que haja, né, uma verificação fática daquilo que se pretende coibir ou estimular com aquele regulamento, sob o risco da gente cair numa armadilha que a gente tem hoje no momento, em qualquer início de discussão sobre uma revisitação, uma inovação da lei de TV paga, a gente sempre enxerga como se a existência do segmento decorresse pela existência desse marco legal, né? Como se ela não existisse por si, apesar dele existir antes do início da 12485. A regulamentação ex ante em setores que evoluem dentro de uma tecnologia, a gente entende que eles devem ter seus marcos legais constantemente revisitados e avaliados. Essa avaliação, é claro, que a gente defende que seja com dados e percepções construídas e obtidas pelas agências reguladoras, em um debate que envolva agentes do mercado, os poderes executivo e legislativo. Esse é o que a gente entende. A gente vê que essa ineficiência e inadequação da tentativa de se colocar qualquer modelo dentro do texto da 12485, como editado em 2011, elas ficam nítidas, né? A ineficiência e inadequação ficam nítidas nas últimas deliberações do atual colegiado da Ancine, o mesmo se verificando na Anatel e poderia falar, incluir aqui em tema concorrencial no próprio CAD,
que parece-nos ser mais eficiente uma legislação com um viés mais principiológico, que dê condição dos órgãos façam suas avaliações e possíveis intervenções ex post, seja provocado por um agente de mercado que se sinta prejudicado por alguma operação ou quando evidenciado algum efeito negativo no mercado. E pode ser para uma atuação caso a caso, como foram nessas últimas deliberações, que depois eu vou mencionar, vou aqui mencioná-las, mas ou na eventual necessidade de uma reavaliação do modelo legal, né? Isso ou a surgimento de um novo mercado e a necessidade da edição de um marco legal inaugural. É assim na decisão sobre o canal linear, né? E ofertar diretamente na internet. É o caminho seguido nas conclusões do grupo de trabalho do Conselho Superior de Cinema sobre o VOD, que a Ancine foi convidada a participar, e na famosa, na fusão da AT&T Warner, decisões harmônicas entre a Anatel e Ancine, mas dando bem essa necessidade de você avaliar o caso a caso, aquela situação, e saber se o que se pretendia evitar realmente está ocorrendo naquela situação concreta. Aí, a partir dessa constatação e do desafio, né, do evidente desafio que a tecnologia nos coloca, né, só trazendo um pouco para trás, eu entrei na Ancine em 2006. Sou daquela geração que tem a lembrança do Atari, mas também jogo com meu sobrinho o PlayStation 5 ligado na internet, ele falando com os coleguinhas e tal. Então, eu estou ainda naquela geração que transitou nos dois modelos. Então, estou na SRE na Superintendência de Registro na Ancine como servidor desde 2006, advogado. Vim para a secretaria, ainda executiva, secretaria executiva, na metade da pandemia, muito para essa visão dos desafios que se colocam pela necessidade de aperfeiçoamento da lei de SEAC, quem sabe até uma inovação normativa, se for o caso, se for assim decidido nesse debate coletivo, como, por exemplo, vai se dar no grupo de trabalho instaurado pelo Ministério das Telecomunicações, que a Ancine participará como convidado. Claro, focado nas atividades de programação, empacotamento e produção. Aqui, revisitando um pouco a decisão da OCDE, o que ela pede é que não haja dupla função regulatória sobre os mesmos temas. E as atividades de programação, empacotamento no que tange a carregamento de pacote, isso se ficar decidido que deva continuar alguma dessas questões nesse sentido, e a própria produção, seja no SEAC ou em novos modelos de oferta, no VOD ou canais lineares, a gente enxerga que há espaço para a existência desses dois ambientes de discussão, de aplicação de discussão regulatória entre a Ancine e a Anatel, ou na criação de uma outra agência que pegue a função de credenciamento. A gente não enxerga incompatibilidade, inclusive há ganho de sinergia nessa divisão. E a OCDE ela expressa falar que na hora que a Ancine, na hora de indicar políticas ou analisar políticas sobre conteúdo, ela é bem-vinda. Então, assim, diante dessa constatação e desse desafio que a gente se coloca, com o crescimento dessas ofertas, com o desejo do consumidor durante a pandemia de múltiplos catálogos, múltiplas assinaturas, a atual gestão, que é a atual gestão da Ancine, sob a presidência do Alex Braga, com os diretores Vinícius Clay e Edilásio Barra, e a diretora licenciada Luana Rufino, após essa conclusão, vocês já devem ter notícia, dos trabalhos de reestruturação das unidades de fomento, promoveu a reestruturação das áreas de regulação. Então, elas passam a se unir dentro de uma mesma estrutura. Então, as atividades que estavam dispersas entre unidades que eram desintegradas e não hierarquizadas verticalmente, elas são absorvidas numa mesma unidade, e há a hierarquização vertical
seja, passam a ser subordinadas pela Secretaria às unidades de registro e fiscalização da Ancine. Para você ter noção, a SEC contava com 11 servidores. A nova secretaria, que inicia amanhã, ela entra em vigor no dia 1º de dezembro, ela passa a se chamar Secretaria de Políticas Regulatórias, ela passa de 11 servidores para 24 servidores e passa a contar, ao invés de 2, com 4 coordenações. Então, a gente enxergou aqui a absorção da unidade que é titularizada pela SAM atualmente, que vai se encerra o funcionamento da SAM hoje, que é a Superintendência de Análise de Mercado. A absorção dessa unidade pela Secretaria, a vinculação das unidades de regulação a essa nova secretaria, essa nova estrutura, a gente entende que vai garantir uma harmonização, evitar dissonâncias entre o entendimento da secretaria e da SAM, dessa superintendência, e vai garantir uma condução mais lógica, né, dos processos de regulação, vai garantir uma dialética mais ativa, gerando mais eficiência no processo e edição de decisões e avaliações de mercado mais próximas e talvez mais atualizadas pelo que está sendo vivido no momento. Então, assim, a gente pretende ganhar agilidade também com essa nova estrutura, com esse corpo técnico. São 24 servidores que exerceram sempre funções de liderança dentro das áreas de regulação. Então, é um timaço para dar conta desse desafio. Então, assim, a gente está pronto para participar ativamente no grupo de trabalho do Ministério das Comunicações, no debate do SEAC, seja no Conselho Superior do Cinema, no debate de um marco legal do VOD, ou como fornecedor de elementos e análises para eventuais proposições legislativas, quer seja pelo próprio governo federal, pelo Poder Executivo ou pela alguma iniciativa liderada pelo Poder Legislativo. A gente garante, assim, estar pronto para analisar o que está acontecendo no mercado e os efeitos que possam ser propostas em revisões do SEAC ou na inovação legislativa com criação de marcos legais de segmentos específicos. Uma notícia até mais próxima dessa agenda futura, primeiro já teve, né, em março de 2020, a edição da IN 153, um primeiro movimento de simplificação regulatória, a revisão de alguns aspectos que extrapolavam as obrigações legais, que não tinham efeitos práticos ou que demandavam custo excessivo, né? Ou seja, para a própria Ancine ou para o regulado. Terminado esse processo, a gente, com essa série de decisões recentes, a diretoria optou em revisitar esse processo. Então, a gente está conduzindo atualmente na secretaria um processo de nova reavaliação da IN 100, com esse mesmo viés e talvez indo um pouco além, tentando avançar, ser menos conservadora na análise da própria IN 100, tentar enxergar realmente o que é necessário, o que não é, o que gera benefício, que compensa essas obrigações. Então, isso está em curso, deve sair nas próximas semanas ou próximos meses, mas está, inclusive, dentro dessa autorização de elaboração de um estudo sobre a IN 100, a própria diretoria incluiu na agenda regulatória que foi colocada agora em consulta pública para o biênio 2021-22, a revisão da IN 100 como item da agenda regulatória. O que está por trás disso? A ideia de que é uma norma que tem que estar em constante revisão e atualização. Então, ela vai sofrer ondas. À medida que o debate for prosseguindo, o mercado for avançando, pós-pandemia, pós-discussão no GT do Ministério, o próprio Conselho Superior do Cinema, ela está autorizado que a gente fique em constante revisitação e atualização da IN 100, que regulamenta a Lei 12.485. A gente acabou de editar uma súmula também, é um exercício que a gente faz de estar não tão contemporâneo, né, porque o canal já existe há muito tempo, mas a súmula agora que foi publicada ontem,
sobre o canal do assinante, né, aquele espaço destinado à interação e comunicação com o assinante. Aqui eu faço agradecimento à participação no debate das operadoras e do Marcos Vitelli. Foi super generoso e na troca franca do que se entende por esse espaço tradicional, mas que havia dúvidas do alcance. Existiam, inclusive, processos em curso sobre se aquilo seria ou não um canal de programação. A gente já avançou e, apesar de não ter previsão expressa, a diretoria atual gestão sumulou essa questão. Naquela avaliação de inadequação e avaliação sobre esses modelos, quando a gente começa a falar sobre canal linear, o próprio VOD, o próprio elementos que tangenciam, apesar de serem próximos ao SEAC do ponto de vista do consumo, são modelos distintos com outros agentes, foi autorizado, proposto pela secretaria, autorizado pela diretoria, a avaliação da questão na MP do segmento outros mercados, porque quando você fala que não é SEAC, a pergunta que é, ok, e é o quê? Então, está dentro daqueles outros mercados, cabe Condecine, aí a gente inaugura essa notícia regulatória, que a gente vai fazer uma avaliação desse modelo tributário que identificou outros mercados como não um daqueles segmentos descritos na própria MP, mas que em nossa avaliação, e historicamente também nas próprias regulamentações infralegais da ANSINHA, é um segmento criado para mercados ancilares de pouca importância, eram usualmente exibição em hotéis, ônibus e aeronaves, ou seja, mercados complementares que não integram a cadeia principal da indústria audiovisual, e nos parece, esse estudo está em andamento, que não caberia a oferta de canal linear, o VOD, SVA ou OTT, aí eu não vou nem exemplificar, mas que não parece, dada a robustez e importância do segmento, ser considerado outros mercados, e ficando evidente a necessidade de uma edição de um marco legal individual próprio para esse tipo de oferta de conteúdo audiovisual. A gente faz outro estudo também relevante nessa toada, né, de revisitação, de enxergar um modelo dinâmico, um mercado dinâmico, a inauguração do estudo do poder dirigente, que é uma norma que atinge poucas operadoras, mas muitas programadoras e os novos, e talvez algumas operadoras quando ofertarem canais fora do ambiente SEAC e numa eventual edição de marco legal, o que se entende uma produção independente. Isso é uma discussão que, independente da edição de um novo marco legal, a revisitação do SEAC sempre vai estar na mesa colocada, e a ANSINHA adotou o poder dirigente como como um conceito delimitador do que o produtor pode fazer com a obra para ser considerada independente, nacional ou estrangeira a obra. E a gente está, nesse momento, também em curso, um estudo, uma avaliação desse conceito. Paralelo a isso, é importante fazer menção para esse escritório de advocacia e representam essa... a normatização a robustez que foi dada à área de pirataria nesse último ano, acho interessante. Não tem muito a ver com o futuro da TV paga, aliás, não tem muito a ver não, mas tem muito a ver, na verdade, mas não é sobre a regulamentação em si, mas é perda de receita, que são as ações que a ANSINHA vem acompanhando, vem auxiliando o Ministério Público, o Judiciário, e inclusive tem atuado junto tem ido junto com os carros na operação policial, alguns servidores, inclusive, correndo risco, porque às vezes tem troca de tiro, ela vai a partir da decisão, a partir da denúncia feita pelos operadores, pelas programadoras, ela participa das ações de apreensão de TV paga, de caixa, box, ou a própria verdadeiras centrais de transmissão de sinal em comunidades e em outros locais, com perdas enormes, e a gente vai numa ação muito, muito interessante da coordenação, que é você ir além, né? É tentar da pessoa não ser pega só pela violação de direito autoral ou utilização irregular de sinal, mas a gente tentar ver crimes que estão, né, que envolvem a pessoa que opera que comete esse ilícito, né? Então tem quadrilha, evasão de divisa, envio enfim,
uma série de... é um crime que a pessoa não só faz isso, né? Ela geralmente... a empresa criminal é muito maior do que só a venda de TV Box ou a venda de assinaturas dentro de uma comunidade. Isso é um fato que está ganhando robustez. A gente vai colocar em consulta pública, provavelmente na semana que vem, uma IN, né, que normatiza o tratamento de denúncias de violações de direitos autorais ocorridas na internet, oferta de canal, oferta de transmissão de eventos esportivos. A gente está estruturando a área para que ela fique quase que em plantão, né, nos eventos esportivos, para tentar notificar derrubada de sinal, derrubada de portais. Isso é uma ação que a atual gestão da Ancine vem tocando, e é uma fonte de enorme perda de receita. Por fim, eu citaria duas ações também que foram ágeis e ajudaram o setor de TV paga na pandemia. Uma foi a autorização da realização solicitada pela Claro. Durante a pandemia, foi anuído, autorizado a veiculação de lives, exibição de lives com finalidade filantrópica, né? Tinha aquele QR Code para a pessoa fazer uma doação. A gente permitiu que ela exibisse lives no canal do assinante. A gente autorizou a realização do Festival de Gramado em um canal de programação, um canal brasileiro de programação. Então, assim, eu queria mostrar aqui que a gente está pronto para o que vem, já está enxergando o atual momento, fazendo várias ações pontuais que tentam destravar esse setor. Aí, para finalizar aqui, é muito interessante que todas essas decisões que a gente vem tomando ao longo do segundo semestre, elas parecem ter sido acertadas no momento que a gente agora, recentemente, algumas semanas, fechou o estudo do valor adicionado, né, que é o resultado das riquezas, né, menos custos gerados pelo setor. Primeiro, a gente mostra a força do setor audiovisual, né, 27 bilhões gerados em 2018, superando a indústria têxtil e farmacêutica, por exemplo. Só que ele ao mesmo tempo, vem apontar, que é um pouco objeto do painel, que foi a queda acumulada do setor de TV paga nos últimos 3 anos, que atingiu a casa dos 32,6%, atingindo o valor adicionado em patamares próximos ao do primeiro ano da TV da 12485, em 2013, primeiro ano de primeiras regulamentações, né? O primeiro ano que as normas foram editadas todas ali, né? Em 2012. Então, em 2013, a gente está chegando a patamares de valor adicionado vivenciados em 2013. E, de outra ponta, cabe destacar nesse estudo o crescimento dos portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, que hoje representam, em 2018, né? Imagino que provavelmente isso vai subir, mas já representam 20,9% do que gera de riqueza o setor audiovisual. Aí, como constatação, em 2018, esses agentes representavam apenas 4,1% dessa cesta que compõe o valor adicionado do setor audiovisual. Enfim, são essas as colocações. Me coloco à disposição dos senhores e senhoras pessoalmente, marcar reunião. A gente está aberto à conversa de outros órgãos que estejam nos assistindo. Agradeço mais uma vez o convite, espero ter atingido o objetivo do evento com as minhas colocações. Queria passar a palavra agora ao Abraão, conselheiro substituto da Anatel e superintendente de competição. Por favor, Abraão, pode começar a sua exposição. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Bitelli. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar participando desse evento aqui, a gente sempre tendo a oportunidade de debater esses conteúdos importantes para o desenvolvimento da área de tecnologia no nosso país, envolvendo conteúdo, envolvendo as questões legais, todas as questões do direito, e assim, é sempre muito produtivo.
E assim, o debate esse ano ele tem uma visão um pouco mais para frente, tentar entender o que nós temos como desafio aí, pensando no futuro da TV por assinatura. E eu vou dizer o seguinte, o nosso setor, ele historicamente, ele é um setor dinâmico, né? Assim, é chover no molhado falar de tecnologia, e todo ano a gente vai falar que é um setor dinâmico e que muda muito rápido. E assim, há mais de 20 anos, quando eu entrei na faculdade, né, eu comecei na engenharia, já se falava isso, né? E parece que nunca se diminui essa velocidade, parece que essa área só pisa no acelerador. Então, quando a gente olha para hoje em dia, a gente olha para paradigmas muito interessantes. Você fala de inteligência artificial, você fala de realidade virtual, realidade aumentada. E aí, quando você fala de conteúdo, você fala de múltiplas mídias, mas você também fala ainda da sobrevivência e da pujança das mídias tradicionais, em grande medida. E quando a gente olha para o nosso marco legal, em especial a Lei 12.485, especialmente no que diz respeito à TV por assinatura, a gente precisa compreender essa lei, a gente precisa compreender a regulação atual, compreender o que existe hoje de cadeia de valor na prestação do serviço. A gente tem que pensar que, basicamente, essa lei ela foi debatida como sendo um grande pacto entre vários players, no sentido de viabilizar e, de uma certa forma, fomentar um modelo de negócio específico. Então, ela foi concebida muito mais orientada a um modelo de negócio. Ela não foi orientada a uma visão do ponto de vista só pensando no conteúdo ou só pensando na distribuição. Ela foi pensada numa cadeia de valor que traduzia um modelo de negócios. E, inclusive, a própria lei tenta trazer essa cadeia, de uma certa forma, para dentro do seu próprio corpo, inclusive estabelecendo obrigações e direitos e dividindo essa cadeia do ponto de vista da regulação em dois espectros diferentes, né? Tudo isso que eu estou falando ele é bem conhecido, mas a gente precisa compreender, antes da gente pensar em olhar para frente, a gente precisa entender um pouco do que a gente tem de base normativa para a gente compreender principalmente os desafios que nós temos. E aí, quando a gente olha para hoje, para a situação que nós temos hoje, nós temos um grande complicador, que é que as principais âncoras que balizavam este modelo de negócio que nós estamos falando, elas estão em xeque. Quais âncoras que eu estou falando? Basicamente, a principal dessas âncoras é a demanda. Por que a demanda? Como o Thiago falou, de uma certa forma, as gerações mais antigas, a qual eu faço parte, olha que eu não sou tão velho assim, tem o consumo de conteúdo muito orientado a uma grade, muito orientado a um perfil muito personalista de características de consumo, em termos de programações, em termos de inclusive de celebridades ou agentes no conteúdo que você gosta de acompanhar. Isso vem, inclusive, no conceito do consumo muito ainda na televisão, né? E isso que eu estou falando aqui não é chover no molhado, basicamente é sabido que essa demanda tradicional ela está mudando. Mas, de uma certa forma, quem paga a conta de todo esse mercado ainda é quem gosta desse tipo de conteúdo. Se você for olhar, a maior parte das pessoas adultas
trabalhadoras ativas ainda cresceu num paradigma de TV linear, né? Só que esse modelo de negócios ele está mudando, ele está migrando para múltiplas plataformas, para o conteúdo de streaming, o conteúdo não linear, né? Com conteúdo difuso, em que você muitas vezes orienta o que você consome não mais a um agente produtor, mas muitas vezes é um conteúdo que ele é disperso na internet pelos influenciadores digitais, etc. E essa mudança na demanda, ela naturalmente vai mudando o perfil dos anunciantes, vai mudando o perfil da cadeia de valor e claramente vai tomando aquele modelo de negócios que eu falei no início, de certa forma, insustentável, né? E aí, tanto os produtores querem mudar a sua forma de ter o seu negócio consumido, quanto todos os demais agentes, de uma certa forma, são impactados por isso. Então, quando a gente fala de TV por assinatura, a gente precisa entender que o que está em xeque acaba sendo um modelo de negócio. E aí, como eu falei no início, a Lei 12.485, como ela foi um pacto, ela foi estruturada em cima de um grande conceito, que é quem produz não distribui, quem distribui não produz. Esse conceito ele foi feito para justamente, de uma certa forma, viabilizar o pacto, né? Então, quando a gente olha hoje a normativa atual de toda essa cadeia de valor, de todo esse modelo de negócios, ela tem algumas premissas que têm uma raiz concorrencial, de natureza concorrencial, mas ela tem muito mais uma natureza de sobrevivência de um modelo de negócio. Então, qual foi a visão? Olha, se você é um agente econômico, você é um grupo econômico. Se você produz, você não vai distribuir. E você é um grupo econômico que distribui. Se você quer distribuir, quer continuar distribuindo, então não produza. Então, e você tem que olhar para o Brasil, você tem que olhar isso, mas isso é uma jabuticaba, não tem no resto do mundo, tudo isso é o que você pode falar hoje para tentar debater esse modelo. Ok, faz todo sentido, eu como um estudioso da área de defesa da concorrência posso debater isso, trazer modelos econômicos aqui, e a gente pode debater que isso tem prós e contras, mas no fundo, isso foi um acordo personalista dado a natureza dos agentes econômicos que existem no Brasil e que muitas vezes estão ancorados num modelo de consumo que não tem nada a ver com a lei, mas que de uma certa forma está ali em volta, que é a radiodifusão, a TV aberta. Porque muitos dos conteúdos que transbordam para a TV por assinatura no Brasil também estão ancorados na TV aberta. Haja vista que grande parte da audiência na TV por assinatura é de canais que também existem na TV aberta. Então, quando a gente analisa esse modelo de negócios, quando a gente analisa este mercado, quando a gente precisa compreender que os agentes que produzem, dada essa mudança na demanda, passaram a querer distribuir. Passaram a querer distribuir diretamente via múltiplas plataformas. E, por outro lado, os agentes que distribuem, e aí, falando um pouquinho do setor de telecom, o setor de telecom vive um dilema entre eu ser um smart pipe, ou seja, um agente que entrega um tubo, mas com inteligência, ou não, eu quero continuar sendo um dumb pipe, eu quero apenas entregar um tubo com conectividade para o consumidor. E esses dilemas transbordam para esse setor aqui, que é o dilema do cara que distribui também querer produzir. E isso aí, esse dilema de quem distribui também querer produzir é algo que também existe no mundo inteiro, né? O Thiago mencionou a fusão da AT&T com a Warner. Esse é o grande mote dessa fusão muito grande, que é um grande distribuidor querer produzir. E aí você olha para esse caso e você coloca em xeque esse modelo legal, mas o que está mais em xeque não é a questão da lei, é o debate do que para de pé enquanto modelo de negócio. Enquanto modelo de negócio para todo mundo que faz parte desse ecossistema chamado produção de conteúdo pago. E aí, o que se testa hoje, o que começa a se testar hoje, são vários agentes produtores querendo cada um fazer a sua entrega direta
E essa entrega direta, de uma certa forma, vai exigir um FII mensal, uma assinatura. E aí eu não estou entrando aqui se o conteúdo é linear ou não é linear. É eu que produzo, eu quero entregar o meu conteúdo e eu quero entregá-lo diretamente de forma multiplataforma. Só que aí você vai começar a olhar os diversos produtores, os diversos empacotamentos que existem. Basicamente, o que a gente vai ter? A gente vai começar a ter um empilhamento de relações comerciais e que o consumidor, no final do dia, pode não estar satisfeito com isso. Porque, no final do dia, se ele somar todos os empilhamentos que ele vai contratando, eu contrato A, B, C, D, E, F, e lá tudo na minha Smart TV ou no meu celular eu tenho um aplicativo para isso, mas no final do mês, o meu dispêndio mensal, a minha predisposição mensal a pagar, vai ser maior do que o que antes eu pagava na TV por assinatura. Aí a pergunta, isso também é satisfatório do ponto de vista de modelo de negócio? Talvez não seja. E aí você começa a colocar outras coisas, como, por exemplo, conteúdo novo, por exemplo, conteúdo inédito, que antes você tinha toda uma cadeia para permitir que um determinado filme começasse no cinema, ia para os canais prêmios, ia descendo dos canais prêmios para os canais mais básicos, e só depois chegava na radiodifusão aberta, e isso, de uma certa forma, foi construído para monetizar a cadeia de valor da produção desse conteúdo inédito. Ele começa a ser colocado em xeque quando você começa a fazer essa distribuição direta, mas que muitas vezes a pirataria acaba freando isso, porque também é sempre um inimigo de todo mundo. Então, por que eu estou falando dessas coisas? Porque quando a gente vai debater o futuro da TV por assinatura, a gente precisa compreender que enquanto não houver um equacionamento de qual que é o modelo de negócios mais racional, tanto sob a perspectiva da oferta, sob a perspectiva da demanda, não dá para a gente discutir muito bem direitos, normas, regulação. Porque direitos, normas e regulação, eu sempre digo que não é o cachorro que abana o rabo, não é o rabo que abana o cachorro. Não posso eu querer ser o regulador e dizer, olha, a cadeia de valor tem que ser assim, assado, é assim que eu quero, é assim que tem que ser. Por quê? Porque se eu disser assim, uma certeza eu tenho, eu vou errar. Enquanto não tiver clareza de para onde vai o modelo de negócios, e quando eu falo isso, eu não estou falando hoje, 2020, porque nós estamos numa transição. Nós estamos numa transição em que ela é uma transição que, primeiro, ela é geracional. A gente está aqui falando, e os meus filhos aqui, hoje é feriado aqui em Brasília, os meus filhos estão com os vizinhos aqui da casa de frente, vieram jogar com eles aqui, estavam no campo de futebol jogando bola aqui, acabaram de entrar e foram subir provavelmente para jogar videogame e assistir vídeo no YouTube. Enquanto que a minha sogra está lá no quarto dela, provavelmente assistindo televisão linear. Você tem aqui dois conceitos na minha frente nesse momento que mostram um pouco dessa dicotomia e dessa dualidade que impacta nos modelos de negócios, que fazem com que a gente esteja numa fase de transição e que é muito difícil você o quê? Precificar. Você precificar. Nós temos aí uma cadeia de valor que eu mencionei que ela está em mutação. E o mais difícil, ela está em mutação numa perspectiva não só nacional, mas numa perspectiva global. Então, principalmente do ponto de vista da alocação de recursos, para onde que esses recursos estão, e aí você coloca um outro componente mais complexo, que o Thiago sabe muito melhor que eu, que é a questão da cultura nacional, enquanto um valor que, de uma certa forma, você quer fomentar, como é que você faz isso? Então, a grande dificuldade de você debater TV por assinatura daqui para frente é você pensar o que é um modelo de negócios que faz sentido, ou quais modelos de negócios que fazem sentido. Aí você diz, Abraão, mas você é regulador, você não é empresário, não é você que tem que pensar nisso, mas aí eu volto, eu não quero abanar o cachorro. Eu acho que o cachorro tem que abanar o rabo, ou seja, as normas precisam existir para viabilizar os negócios, evitando, obviamente, por isso que existe um regulador, falhas de mercado, abuso de poder econômico e excesso e proteger o consumidor. Então, essas questões que estão postas, elas precisam amadurecer para que aí sim a gente possa debater e amadurecer as regras. Eu diria que hoje as regras que estão postas,
a Anatel avançou muito no que diz respeito à simplificação e ao melhor entendimento de como que essas coisas têm que acontecer na perspectiva da cadeia de valor atual. Quando ela chega e diz, lá no caso Claro Fox, né, o famoso caso Claro Fox, que a distribuição direta via OTT na internet se configura como serviço de valor adicionado, o que ela está dizendo é que qualquer agente, seja ele um prestador de SEAC, ou seja um produtor, pode distribuir um conteúdo como serviço de valor adicionado. Isso é muito bom, isso funciona, mas funciona como? Se eu tiver um pipe, ou seja, um tubo de banda larga para entregar na casa do usuário, que eu entrego o tubo de banda larga e entrego o conteúdo como sendo SVA. Ok? Só que para aquele que entrega via satélite, essa realidade já não funciona. Então, não dá para você dizer que você saneou todas as coisas. E existe um debate ainda complexo, que é o debate tributário, porque esse debate tributário cria uma enorme assimetria entre os agentes. Existe o debate do conteúdo nacional, que tem complexidades que envolvem. Então, eu entendo que nós precisaremos chegar em algum momento, e esse momento eu diria que ele está próximo, num novo marco legal. Só que esse marco legal ele precisa ser feito tendo em vista um substrato que a gente ainda não tem muito claro. Talvez o Oscar vai poder falar com muito mais propriedade aqui, mas qual que é o modelo de negócios que para de pé dentro dessa nova seara? Eu, pessoalmente, acho que é muito difícil o consumidor, olhando o lado da demanda, o consumidor sair contratando múltiplos provedores de conteúdo e sair empilhando. Por quê? Porque isso gera uma dificuldade do ponto de vista da predisposição ao gasto. Porque os consumidores têm uma predisposição ao gasto de uma certa forma mais ou menos fixa. Se você for analisar, falando um pouquinho de economês aqui, o consumo de conteúdo ele está entre um bem de luxo e um bem essencial, mas mais para um bem de luxo. O que é um bem de luxo? É aquele que eu aumento a minha predisposição ao gasto à medida que eu aumento a minha renda. E um bem necessário é aquele que eu não aumento o meu consumo à medida que eu aumento a renda. Ou seja, você não consome muito mais água quando o seu salário dobra, mas, em geral, você pode consumir mais joias quando o seu salário dobra. Então, em geral, o conteúdo está mais para o lado do bem de luxo do que para o bem essencial. Mas, de uma certa forma, a alocação, o quanto que você se predispõe a separar do teu orçamento para consumo de conteúdo, ele não varia muito. Chega no momento que ele não sobe tanto. E até tem bastante estudos para fazer isso. Eu acho que os agentes privados têm muito mais conhecimento disso do que nós, mas o que eu entendo é o seguinte: se você sair empilhando produtores querendo te vender diretamente, vai chegar um momento que você vai precisar de uma racionalização e de um reempacotamento disso, porque senão fica difícil e complexa essa situação. Então, eu entendo que nós estamos num processo de reacomodação, e que uma hora você vai ter isso. E eu entendo que a TV por assinatura ainda tem um papel importante nesse processo de racionalização. Só que isso ainda nós não estamos nisso daí. Como eu falei, porque o modelo de negócio que faz parar de pé ainda está sobre um processo de evolução e de amadurecimento na acomodação dos diversos agentes. Ou seja, pega um grande produtor de conteúdo linear que historicamente fez toda a sua plataforma em conteúdo linear. Dizer que ele está fora do mercado, que apenas as grandes plataformas de streaming é que vão ganhar esse jogo, a meu ver, é ser muito inocente. Por quê? Porque ainda existe demanda. Ainda, como eu falei há pouco tempo, a maior parte das pessoas que pagam conta ainda gosta de ver conteúdo ao vivo, não só o ao vivo, ver não linear, mas o que importa é a gente precisa olhar para esse processo e compreender que nós só vamos conseguir amadurecer um marco normativo melhor para isso aí quando os modelos de negócio, de uma certa forma, amadurecerem do ponto de vista do que faz sentido, para que a gente consiga também olhar para as normas e propor alguma coisa. E aí faz sentido um pouco do que já foi falado, que bom,
Enquanto isso não acontece, você não muda nada. Talvez aí uma discussão teremos que talvez fazer coisas mais principiológicas, mais common law, e aí a regulação tratar de uma maneira um pouco mais concreta. Só que aí vem um outro debate, que hoje nós temos uma regulação que ela é bipartida dentro do modelo de negócios antigo. Como é que você vai fazer isso, sendo que a cadeia de valor e a regulação foi construída dentro do modelo de negócios antigo? Então, esses são os desafios que nós teremos, eu diria, para 2021. Esse grupo de trabalho que foi construído no Ministério das Comunicações, ele para debater a questão da recomendação da OCDE, que ela é muito taxativa nesse ponto, do ponto de vista das questões regulatórias, ele vai ter que tentar propor alguma coisa que aí o debate é se é algo definitivo ou algo que seja intermediário para algo definitivo, aí isso eu não sei, mas eu diria que a grande dificuldade é que a raiz desse ponto, de onde surgem os debates da demanda, os debates dos agentes econômicos, as falhas de mercado, é o quê? São os modelos de negócio. E os modelos de negócio, eles ainda estão numa fase grande de testes e de debates. Lá na Anatel, especificamente, nós temos um item de agenda regulatória importante. Inclusive, eu tive o prazer de ser o relator da agenda regulatória para o biênio 2021-2022. Na semana passada, nós aprovamos a consulta pública dessa agenda, que nós vamos debater, e inclusive esperamos, no que diz respeito à parte de conteúdo, debater em conjunto com a Ancine, para que a gente possa, do ponto de vista de agenda regulatória, tentar construir alguma coisa. Mas, novamente, os limites disso têm aí um nível grande de fluidez, que são as incertezas dos modelos de negócio. Eu acho que, para essa primeira fala, eu acho que é isso que eu tinha que compartilhar com todos vocês. Obrigado. Estão me ouvindo agora de novo, não? Obrigado, Abrão. A tecnologia e a internet das coisas muitas vezes dá problema e o meu fone parou de conversar com o computador. Então, a gente voltou para o velho serviço fixo aqui com fio, né? Então, tem horas que realmente a tecnologia antiga precisa ser prestigiada. E eu queria passar a palavra agora para o Oscar, para fazer uma análise também do tema. E vai dar tempo, Oscar, a gente consegue, felizmente você tem os reguladores bastante cientes, conscientes e dispostos a trabalhar numa agenda positiva, e eventualmente a gente, junto para o Congresso, vai dar tempo, a gente não precisa acelerar essa conversa. O que a BTA tem para dizer, Oscar? Bom, depois da... Boa tarde, primeiro, boa tarde a todos, boa tarde a Bitelli, muito obrigado pelo convite, boa tarde, Gabriela, boa tarde, Abrão, conselheiro da Anatel, boa tarde também, Tiago, enfim, a todos que nos assistem aqui. A vantagem de você ser o último é que sobra muito pouco para você falar, né? E a desvantagem de ser o último é que sobra muito pouco para você falar. Eu achei muito interessante as duas apresentações, elas foram em pontos extremamente relevantes, né? Eu estou no setor desde 1994, tá certo? Talvez seja um dos mais antigos aqui, junto com o meu amigo Bitelli. E todas as vezes que eu participava de um programa de seleção, de integração de um novo colaborador, as primeiras conversas, eu sempre dizia para as pessoas o seguinte: olha, tem uma coisa que eu posso te garantir aqui, de tédio ninguém morre, certo? Aqui tudo é transitório, tudo muda numa velocidade extraordinária. E o que a gente percebe é que, quanto tempo passa, o que nós temos é a aceleração do processo de mudança. Outra coisa que eu também aprendi ao longo da vida é que a solução de hoje é o problema de amanhã, certo? Então, como o Abrão bem abordou, se a lei ela construiu um pacto e permitiu uma solução num dado momento, no momento subsequente, que é o que a gente vive hoje, ela acaba se transformando num problema, certo? Um problema é que hoje é consenso, acho que todos têm absoluta consciência de que algo precisa ser feito. Chover no molhado e falar de maneira redundante o que já foi dito aqui, que é a compreensão dos principais atores de que a assimetria regulatória
é insustentável no tempo. Nós temos tratado desse assunto, demandado ações desde 2014, 2013, portanto, há 6, 7 anos atrás. E, no meu entendimento, não existe ruptura. As pessoas falam muito em ruptura. Eu acho que o processo, assim como na dialética, a antítese em relação à tese existente provoca uma síntese, onde a tese e a antítese anteriores estão contidas no processo de produção do conhecimento. Na evolução, né, o modelo que eu enxergo é um modelo espiral, onde o que a gente vive é a transformação. As coisas se transformam e estão se reapresentando de uma outra forma e se viabilizam hoje pelo desenvolvimento tecnológico, por óbvio, né? E que exige, então, um rearranjo de tudo aquilo que funcionou e que causa saudade. O mundo estava organizado, estava tudo muito certo, e, de repente, existem novas demandas e novas exigências para transformações. Eu concordo muito com muitos pontos daqui, né, que foram trazidos, de que uma regulação ex ante em setor dinâmico como o nosso sempre é um problema, né? Uma coisa mais leve, um princípio lógico, um marco legal mais permanente que possa ser revisitado, como o nosso colega Dancini defendeu aqui, a gente compartilha, eu compartilho desse posicionamento, acho que o setor nem enxerga assim. O único ponto que me pareceu discordante é que nós entendemos que tem muita coisa que dá para ser feita, né? Se, por um lado, nós estamos diante de uma oportunidade, quando o Ministério das Comunicações cria um grupo de trabalho para revisitar, rever, redesenhar, e aí eu acho que o desafio de todos os players que estão colocados nesse ecossistema é construir o mínimo denominador comum, e a partir dele, né, buscar uma transformação que permita reacomodar todo o rearranjo que está acontecendo no mercado. Eu acho que coisas podem ser feitas. No âmbito da reforma tributária, não é possível que você tenha produtos similares competindo pelo mesmo assinante, pelo mesmo cliente, e onde você tem um tratamento tributário que hoje oscila de 12% a 18%, e todo ano você tem aumento. A gente acabou de ter uma oneração no estado de São Paulo, o Paraná está buscando isso, vis-à-vis com 2,9% a 5%, no máximo, que o ISS. Quer dizer, algum ajuste é necessário que seja feito. As outras obrigações todas, quer dizer, não adianta elencar aqui, todo mundo conhece disso, em detalhe, né? Não sou eu que vou tomar o tempo de vocês, mas as obrigações, sejam elas de cota, de carregamento obrigatório, de pagamento de tributos, além do ICMS, do ISS, Condecine Tele, regulamento de direito do consumidor, né? Nós mesmos, sem querer voltar ao passado, vamos litigar contra alguns artigos do RGC, por entender que havia ali uma intervenção exagerada, que tentava regular inadimplência, promoções, interferia no modelo de negócio, né, existente, e isso era nefasto no nosso entendimento. Chegamos a pedir uma liminar bem fundamentada, e isso ainda se discute no âmbito dos tribunais, né? Eu acho que tudo aquilo que é excesso, né, e que não tem a determinação legal estrita, né, deve ser revisitado, deve ser simplificado. As agências têm feito isso, né, eu reconheço. Fomos a público, inclusive, reconhecer as alterações que a CIMI promoveu nas INs 91, 100, 109, tirando obrigações que eram meramente burocracias, sem nenhuma relevância para o consumidor, sem nenhuma razão de ser. E temos percebido também, eu quero esclarecer isso, né, nas duas agências, a disposição de tratar desse tema, obviamente respeitando os seus procedimentos, respeitando as suas regras, os seus regulamentos internos, né? Assim como o tema também contado com o apoio
no tema relacionado à pirataria, que para a gente é um tema dos mais prioritários, né? Ele hoje é a segunda operadora do país, com certeza, e tendendo a ser a primeira logo mais. Quer dizer, é um mercado gigantesco, que movimenta milhões e milhões, né? E que só é possível de ser enfrentado com o apoio dos órgãos de Estado, com a Receita, órgãos de polícia, e felizmente também temos contado com a colaboração e a participação efetiva, né, do pessoal. Eu acho assim, né, no final, os diferentes modelos que hoje de construção vão coexistir. Eu acho que eles são modelos que vão se transformar. O cliente busca mais flexibilidade, busca mais opção, mas também busca, né, conforto. O Abrão falou aí do empilhamento de relações comerciais. As pessoas se perdem, não sabem mais nem qual é a senha, porque são tantas que acabam dificultando a experiência. Eu acho que nós temos dois caminhos a seguir. Um deles, eu acho que é o caminho da simplificação, da regulação, do tributo. São coisas que estão no debate, né? E aí que nós devemos casar energia no sentido de estar criando condições de competição simétricas, né? Reduzindo esse abismo, né? No limite da possibilidade. Eu acho que aí tem que buscar uma radicalidade, né? Vamos simplificar, vamos retirar tudo que é excesso de peso, tudo que é burocracia, tudo que outros órgãos já fazem, né? A defesa do consumidor, aqui nós temos Senacom, Procon, temos o TAD, que atua anticoncorrência, tem a Anatel, enfim, tudo aquilo que pode ser transferido, eliminado, simplificado, a gente defende que seja feito. E do outro lado, dentro do grupo de trabalho, procurar construir dentro do setor, eu acho que esse é o desafio, sempre olhando no futuro, né, porque o diabo mora nos detalhes, se a gente ficar no curtíssimo prazo, não vamos para a solução. E como eu entendo que um problema complexo, ele só se resolve mediante acordo, mediante entendimento, mediante cooperação, né, eu acho que esse é o desafio que nós temos que enfrentar. O que eu quero, para finalizar aqui, dizer que, embora existam obstáculos a serem superados, o nosso entendimento, o entendimento do setor é que os primeiros passos estão sendo dados e que eles são sempre os mais difíceis. E que, oxalá, a gente consiga encontrar um caminho, né? Até porque o mercado é grande, é complexo, tem uma dificuldade no Brasil de renda, né? Que dificulta, em grande medida, o nosso negócio, e é por aí que nós temos que caminhar. Agradeço a sua atenção e fico à disposição de perguntas. Obrigado, Oscar. A gente está recebendo algumas perguntas aqui, eu queria devolver aqui para os reguladores, para a Ancine e para a Anatel. Primeiro para o Tiago. Tiago, depois se você puder detalhar um pouquinho melhor para a gente entender essa nova estrutura da Ancine que entra a partir de amanhã, e o quanto isso impacta na revisão da regulação. Por outro lado, para os dois aqui, ouvindo a fala do Oscar, em termos de pragmaticidade, né, o que a gente consegue fazer no âmbito das agências, independente de uma discussão principiológica que já acaba levando mais tempo e vai levar a gente ao Congresso Nacional para as questões mais de fundo da lei do SEAC, mas o que a gente não conseguiria trabalhar de uma forma mais imediata e mais emergente, mais urgente, em relação à revisão da N100, da resolução 581, da 488, de várias regras que a TV para assinatura tem que obedecer, que são heranças da telefonia fixa, do sistema de telecomunicação de atendimento a um serviço público. A gente está falando aqui de um serviço prestado no regime privado. Então, a gente vê, por exemplo, a Ancine regulando empacotadoras, né? Praticamente não existe empacotadora, o que existe é distribuidora, e acabou criando uma superposição de regulação das operadoras de TV por assinatura a duas agências, né? Então, será que
a gente não consegue evitar de ter que trabalhar com essa duplicidade. Quando você olha a Instrução Normativa 109, por exemplo, a Ancine colocou várias sanções em relação às empresas de telecomunicações, quando, na verdade, elas estão sob a regulação da Anatel. Aí, quando você vai na Resolução 581, ela trata de alguns temas que são relativos à programação e, por outro lado, joga lá para o regulamento do consumidor. E todos os serviços hoje que estão aí na nuvem, que estão over the top, eles têm uma relação com o consumidor muito tranquila, né? Você não vê grandes discussões em juizado especial ou em PROCONs a respeito de fornecimento de conteúdos por plataformas digitais, o que parece que, com o tempo, o usuário e o fornecedor têm se resolvido muito bem. Então, além disso, eu queria até complementar também a Ancine nessa parte. Existia uma visão muito punitiva da agência em termos de várias sanções e imposições de multas por pequenas infrações burocráticas, que a gente tem notado ultimamente uma revisão da posição da Ancine em estabelecer uma ponderação na aplicação de sanções. Inclusive, pela primeira vez, eu vi a semana passada a aplicação de uma penalidade de advertência, que é eu falei que era mais fácil achar uma cabeça de bacalhau do que achar uma penalidade de advertência, e eu tive um caso que eu até mandei plastificar e colocar num quadro aqui, porque a multa foi substituída por advertência, que é o primeiro item da multa do artigo 36 da Lei 12.485, que eu nunca tinha visto ser aplicado. Então, eu acho que queria devolver um pouco para vocês, Tiago e Abrão, para saber se realmente há possibilidade, se há um projeto de trabalhar isso em conjunto, até uma abertura para trabalhar nesse conjunto, porque me preocupa também o grupo de trabalho no âmbito do Ministério das Comunicações, onde vai ter uma discussão mais ampla no sentido de revisão da lei como um todo, e o tempo nessas discussões muitas vezes é longo. E também com relação à questão da reforma tributária, né? A reforma tributária ficou para o ano que vem, talvez fique mais para frente, e de repente, se as agências tivessem um entendimento que a gente conseguisse na televisão por assinatura trabalhar com duas camadas, ou seja, uma camada de serviço de valor adicionado, onde trafegasse a programação, e uma outra camada de telecomunicações, onde fosse a conexão, que fosse por satélite ou que fosse por SCM, mas que essa comunicação, então, esta parte fosse entendida como serviço de telecomunicação. Se a gente precisa de uma lei para mudar isso, ou se a gente consegue trabalhar isso no âmbito da interpretação das normas vigentes. Tiago, se puder começar por você, te agradeço. Oi, tudo bem? Você pergunta sobre a nova estrutura, né? Ela entra em vigor amanhã. O que tinha antigamente na Ancine o que tem, né? Hoje, amanhã passa a ser essa nova estrutura, que você tinha a Secretaria Executiva, que auxiliava, né? Prestava assistência à diretoria colegiada em suas decisões, e também tinha, em paralelo a essa elaboração de estudos, avaliação de impacto regulatório, análise de proposições legislativas, ela também tinha uma parte de gestão interna da casa. Então, e ao mesmo tempo ela não tinha as áreas de registro, regulação, as áreas de regulação em geral e fiscalização não tinham subordinação. Essas áreas eram espetadas, né? eram diretamente ligadas à diretoria colegiada. O que se propõe nessa nova estrutura, primeiro, é o fim da... Aí tinham duas áreas que faziam estudos, né? Era a Superintendência de Análise de Mercado e a Secretaria Executiva. Nessa nova estrutura, acaba essa Superintendência de Análise de Mercado e Acompanhamento de Mercado, todas as atividades, entregas e estudos feitos por essa unidade passam a compor a estrutura de atividades e entregas que deve ser desenvolvida por essa Secretaria de Políticas Regulatórias. E você tem o registro e a Superintendência de Registro, a Superintendência de Fiscalização vinculadas, comunidades vinculadas dessa nova secretaria. Então, ela entra, inclusive, como uma instância decisória de revisão de decisões dessas duas unidades. O que a Ancine fez foi criar uma segunda instância,
assim como as áreas de fomento, que tem a CEF, criou-se como se fosse, é uma segunda instância, ela é supervisora dos atos e decisões dessas duas superintendências. E a parte de gestão, que um pouco atrapalhava as condições de trabalho de avaliação e estudos, foi direcionada para a Secretaria de Gestão Interna. Então, agora é uma secretaria dedicada à análise, formulação de propostas, estudos, coleta de dados, geração de relatórios, publicação de estudos no Observatório do Audiovisual, né, do OCA. Essa é essa nova estrutura. E para as programadoras e empacotadoras, tem um espaço aí para entrar numa discussão rápida a respeito do que o Oscar fala, porque a gente do lado de cá, quando olha a lei do SEAC e olha a regulação, a gente consegue ver claramente as obrigações que você poderia eliminar. Ou seja, se você tivesse a regulação bastante limitada ao mínimo necessário, fazendo uma intervenção mínima, você conseguiria ter uma leveza maior. Eu sei que você não consegue reduzir, talvez, uma das assimetrias mais importantes, que é a tributária, mas tem muita coisa que talvez a gente já pudesse, sozinho, independente da mudança da lei, antecipar, né? Há 2 pontos. Esse estudo que a gente está fazendo para uma revisão da N100 é um pouco isso, é fazer uma nova checagem do que está na lei, do que o regulamento pede, e essa avaliação, ela, quando for dado conhecimento à diretoria, é muito provável, pela condução que a gente tem feito nos últimos trabalhos, de que seja publicada uma notícia regulatória com essa avaliação feita pela secretaria, e nessa consulta pública ela é desejado e muito imprescindível a participação dos agentes nessa hora, quando for publicada a notícia regulatória, que vai ter esse trabalho porque realmente é o caminho mais rápido que a gente tem e o caminho possível para a agência, né? Que a gente pode revisitar a IN100 no que tange as regulamentações, né? O que está na lei, cabe uma proposição, uma reflexão agora no novamente instaurado Conselho Superior de Cinema, conduzido pelo secretário de Cultura, né, especial de Cultura, Mário Frias. Então, imagino que nas próximas reuniões ela vai estar, é o momento de se colocar algumas questões mais afetas à lei e inclusive, proposições de revisão tributária. Do ponto de vista da Ancine, realmente o mais ágil e que vai dar mais frutos no que tange a revisão de regulamento é essa ação que a gente está fazendo nesse momento. Abrão? Bem, vamos lá. Eu acho assim, há uma visão de uma agenda bilateral Anatel-Ancine. Esse item de trabalho da agenda regulatória que eu mencionei, ele tem como viés fazer um trabalho conjunto, inclusive com uma eventual resolução conjunta no que diz respeito ao tratamento dessas questões. Isso não precisa esperar lei, não precisa esperar ministério, a gente já pode fazer, sempre pode fazer. E eu acho que isso aí pode avançar, e eu fico muito feliz de ver uma reestruturação na Ancine que, de uma certa forma, pode facilitar esse processo. Eu acredito que isso é um bom ponto a evoluir para o ano que vem, uma agenda bilateral para tentar avançar nessas questões, inclusive nas relações entre distribuidores e produtores. Eu acho que existem questões de mercado aí importantes e que podem ser tratadas, principalmente obrigações de transparência, não discriminação, são coisas que são um pleito do setor há muito tempo. Então, essas são coisas que podem, de fato, avançar, né? E é claro que, em paralelo, as discussões com o Ministério vão reverberar tudo isso, porque ali também vai ter um locus da questão da mudança legal que é importante também. Abrão, vocês chegaram na preparação dos votos daquela interpretação da lei do SEAC decorrente da consulta pública 22, vocês chegaram a fazer um pente fino preparatório das normas que já seriam possíveis de ser eliminadas em relação à TV por assinatura? Eu me lembro até que
um dos votos sugeria que se fizesse uma revisão urgente, eventualmente até uma cautelar para suspender isso. Você tem um mapa desse assunto e alguma coisa que pudesse falar? Bom, claramente, houve uma diligência do conselheiro relator, que foi o conselheiro Vicente, para a área técnica, questionando isso, e aí existe uma lista de itens a serem simplificados apenas do ponto de vista da regulamentação da distribuição, ou seja, apenas no que diz respeito à Anatel. Isso está posto, faz parte dessa agenda de trabalho, mas uma coisa que eu posso dizer, isso aí não é transformador, ou seja, são itens que, se uma vez forem alterados, inclusive revogados, eles dão sim uma sinalização de simplificação regulatória, mas, como eu falei, ele não vai transformar uma operadora de SEAC competitiva a partir do momento que isso acontecer, porque existem outras assimetrias que dependem de lei, dependem de questões tributárias, que precisam ainda serem trabalhadas. Mas no que diz respeito à Anatel em si, há um grande engajamento para a simplificação regulatória daquilo que existe na nossa alçada. Oscar, tem uma porta aberta aí para bastante trabalho da BTA. Como você vê o papel da BTA aí na virada do ano nesse assunto? Olha, nós estamos mobilizados para levar as nossas contribuições, a gente vê isso com muito bons olhos, certo? Eu concordo com o Abrão, não é transformador, mas já alivia, são os primeiros passos, não é? E também temos o desafio de construir o consenso, né? Eu acho que o dia que programadores, distribuidores, reguladores, todo esse ecossistema, né? Tiver aí o que eu estou chamando de mínimo devedor comum, eu acho que ele tem todas as condições de ir ao parlamento, que é o lugar onde as coisas devem acontecer, e obter apoio, né, para um marco que seja um marco que coloque esse novo mundo, né, esse novo mundo transformado, que os players aí possam ter igualdade competitiva em benefício do consumidor, que no final é quem ganha com isso tudo. Quanto mais oferta, quanto mais concorrência, mais demanda, tanto melhor para o consumidor. Eu acho que a hipercompetição que a gente já passa e tende a acelerar, certo? É um sinalizador de que o mercado acaba se ajustando. Então, eu não tenho dúvida que vamos encontrar esses caminhos. E tudo que as agências estão colocando como janelas e portas de oportunidades é sempre muito bem-vindo, e a gente apoia, né, aplaude e pretende contribuir no limite da possibilidade. Isso. Bom, eu acho que a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo aqui. Eu queria... Gabriela, tem alguma colocação, alguma pergunta que você tem do público ou sua? Então, chegaram aqui algumas perguntas. Enfim, eu direcionar uma aqui para o Abraão e outra para o Tiago. Para o Abraão, de que maneira que a ideia de um serviço único, recomendado pela OCDE e há muito tempo na agenda da Anatel, se encaixaria na legislação da TV paga? E aqui uma pergunta para o Tiago, se a Ancine concorda com a possibilidade de se tornar apenas uma agência de fomento e se faz sentido uma agência reguladora de audiovisual, considerando o ambiente de liberdade de iniciativas e modelos de internet. Abraão. Bom, obrigado, Gabriela. Bom, o que a OCDE coloca tem muito a ver com o modelo normativo europeu, né? Eu acho o seguinte, quando a gente fala de um serviço, eu acho que a maior dificuldade não está na quantidade de outorgas de serviço que você tem. É claro que quanto menos, melhor. Mas hoje já há uma convergência muito grande nos serviços. Hoje eu diria que você tem 3 serviços de telecom apenas, SCM, STFC e SEAC. Se você, de uma certa forma, convergir o SEAC para o SCM, por exemplo, não seria um grande problema, mas também não é o maior dos problemas, não é a situação do jeito que está, não é o maior dos problemas, né? A maior questão tem a ver um pouco do que eu falei do ponto de vista do modelo de negócio, mas do que a OCDE fala, que é muito importante, é a existência de um órgão regulador único,
ou seja, que tenha poder para olhar a cadeia de valor como um todo e atuar em toda a cadeia de valor. Isso talvez faça mais sentido, mas a gente também precisa olhar para as nossas especificidades. Então, acho que é o trabalho que o grupo lá do Ministério vai tentar fazer, e aquilo que for resultante, naturalmente, que a gente na Anatel, como implementador de política pública, vai buscar fazer da melhor forma possível. Obrigada. Tiago? Oi, a gente, na verdade, o que a gente vê é a possibilidade de ter, na verdade, a OCDE, nessa discussão de agência única reguladora, ela foca muito na não harmonização de decisões sobre autorização de funcionamento, credenciamento do agente econômico. Mas a gente entende que há um espaço anterior a essa parte do credenciamento e do próprio serviço prestado de se regular com conhecimento, entender como é que o mercado está caminhando, há espaço para estudar o futuro dos mercados, dando, inclusive, suporte para a atividade de fomento. Então, assim, a atividade de programação, produção de conteúdo, ainda tem espaço de regulação, inclusive nos próximos marcos legais de segmentos que ainda não estão previstos na MP nem na 12485. Mas o que a gente entende é que a existência de uma agência reguladora para o credenciamento dos prestadores de serviço das operadoras do SEAC, por exemplo, não inibem a possibilidade de existir uma agência reguladora de conteúdo e de programação nos diversos segmentos de mercado. Bom, obrigada. Vitele? Bom, eu acho que a gente está chegando ao fim. Esse é o painel de encerramento do 34º Seminário Internacional da BDTIC. Eu queria agradecer a participação de todos que estão nos acompanhando. Queria parabenizar a Anatel e a Ancine pelo trabalho que tem feito. Também parabenizar e agradecer a participação do Oscar aqui, figura central para conduzir esse debate junto com os reguladores e também a gente junto num caminho ao Congresso Nacional naquilo que for necessário. Me parece que, ainda que o diabo more nos detalhes, aqui tem uma questão de emergência, de tempo também, e também ver como se colocar, seja na reforma tributária, ou seja, antes mesmo da reforma tributária, a especificidade da incidência da tributação no serviço de televisão por assinatura, que realmente ele tem muito mais a ver com o provimento de conteúdo digital do que propriamente um serviço de telecomunicação tradicional. E a simetria regulatória, ela se acerba muito com a simetria tributária, né? As sessões desses seminários estão aqui disponíveis no site do seminário da bdtic.com.br. Eu queria agradecer a todos os participantes e passar só um minuto para vocês fazerem as suas considerações finais e aí a gente encerra. Muito obrigado. Posso começar? Eu agradecer novamente o convite, as palavras da Anatel, dessa possibilidade de conversa. É isso, é um ano de muito trabalho que vai entrar agora, e a gente coloca à disposição do Oscar. A gente, em algum momento agora, nos próximos meses, a gente vai avançar em alguma revisitação aí do regulamento da IN100 e a gente volta a conversar nesse momento. Agradeço mais uma vez e boa tarde a todos. Bem, eu também agradeço o convite, é sempre um prazer participar dos eventos da BDTIC. Acredito que aqui a gente teve a oportunidade de pensar e debater um pouquinho sobre essas questões e eu espero que isso avance em 2021 como uma agenda no sentido mais olhando para frente, né, e que a gente consiga avançar nesses pontos que eu mencionei, e a agência está disponível
em especial a minha superintendência, todas as áreas da agência, para que a gente possa amadurecer e continuar desenvolvendo o nosso setor. Obrigado. Bem, eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer o convite, agradecer aos colegas que aqui participaram, dizer que eu saio daqui bastante esperançoso. Eu acho que temos muito mais convergências que divergências, temos um caminho pela frente, um caminho a ser construído, né? E a gente conta e continua contando com o apoio das agências reguladoras, né, na interação conosco nessa construção. Hoje estamos melhores do que ontem, as coisas estão mais claras, as convergências começam a surgir, e oxalá que a gente consiga, em 2021, superar, né, essas contradições, dificuldades, assimetrias que estão impostas. Então, boa tarde a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. E ficam todos convidados para o 35º Seminário Internacional da BDTIC o ano que vem, onde nós vamos discutir os efeitos da alteração da Resolução 581, da IN 100 e da Lei do SEAC, que foi aqui plantada essa semente, e nós vamos estar comemorando em novembro de 2021 já os efeitos positivos dessa agenda discutida aqui hoje. Eu agradeço a todos e desejo uma boa tarde, um feliz ano novo para todo mundo, que todos tenham muita saúde e que 2021 seja um ano melhor para todos nós. Muito obrigado.